Nós vamos fazer um passeio bem rápido dos Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse. Mas nós vamos ler somente a carta aos Efésios, capítulo 5, versículos do 13 ao 17. Eu encontrei essas duas vias na vida e na vocação e na pregação de Paulo. Por isso que nós vamos fazer esse caminho dos Atos dos Apóstolos até Apocalipse, lendo somente Efésios. O restante eu conto para você, para ser mais rápido. Amém? Então vamos ver o que a carta dos Efésios fala para nós. Regra de teologia: lê o texto entendendo o contexto para não cair no pretexto. É famosa essa frase, né? Lê o texto entendendo o contexto para não cair no pretexto. Porque nós não somos protestantes, na verdade, então a gente entende realmente o que a palavra quer dizer para nós. Então, para que você entenda, porque esses versículos que eu vou ler tá aí perdido no meio do capítulo 5, né? E também tem um começo lá no capítulo 4. Então, para você entender, a igreja de Éfeso estava passando por uma dificuldade, né? E Paulo preso envia uma carta para a igreja. Nós vamos ver daqui a pouco o que está acontecendo com a igreja de Éfeso. Mas ela estava passando por uma dificuldade e Paulo imediatamente envia uma carta para o povo a fim de alertar esse povo. E ele vai dizer assim, capítulo 13: mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo o que se manifesta deste modo, torna-se luz. Por isso a Escritura diz: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Dê um beijo na palavra do Senhor. Vamos entender o que acontece com a igreja de Éfeso. Mas para isso nós vamos lá no início, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não precisa abrir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala para nós de um evento importante que aconteceu. Alguém sabe me dizer o que era? Pentecostes. Eis que estavam reunidos, todos no mesmo lugar, os discípulos, a Virgem Maria, em torno de 120 pessoas, no segundo andar da casa de João. E lá veio o Espírito Santo. Se repartiram sobre eles, como nós já conhecemos o texto, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a saíram em missão, saíram para pregar, impulsionados pelo Espírito Santo, com o coração pegando fogo, daquele mesmo jeito que você teve a sua experiência. Lembra a sua experiência? Você recebeu a graça do batismo no Espírito Santo e você saiu com o coração cheio, falando do amor de Deus pelo mundo afora? É exatamente isso que aconteceu. Eles receberam o Espírito Santo, saíram cheios a pregar a palavra do Senhor, a pregar Jesus. Paulo não estava lá, porque Paulo não era discípulo, se tornou depois discípulo por amor, discípulo de coração. Mas Paulo não estava lá. Mas os discípulos saíram para pregar. Depois Paulo, ao ver isso, vamos lá para o capítulo 9 de Atos, se enfurece. Está enfurecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz que Paulo está enfurecido contra os cristãos e quer matar todo mundo. Porque Paulo perseguia, diz a palavra, os cristãos. E esse perseguir de Paulo, eu quero que você entenda que tem duas vias esse perseguir. Primeiro, Paulo perseguia os cristãos por raiva e por não aceitar Jesus. Segundo, Paulo perseguia porque esse perseguir de Paulo era um desejo do coração dele. O coração de Paulo perseguia Jesus e ele não sabia. Paulo tinha sede do coração de Jesus, de ser preenchido por Jesus, e ele não sabia. Então é via de mão dupla essa perseguição. E Paulo sai, entra primeiro no templo, pede autorização para levar todos os judeus e todas as pessoas que estavam abraçando o nome de Jesus para o cárcere e para matar. Ele recebe autorização e vai. No meio do caminho ele encontra Jesus, certo? Ele tem aquela experiência com Jesus. E a palavra diz que ele cai ao chão. E ele vai para a casa de Ananias. Na casa de Ananias, Jesus diz: Ananias, volta para de onde você está indo. Vai na tua casa, porque na sala da tua casa tem um homem chamado Saulo.
E ele precisa receber o Espírito Santo. E Ananias logo diz, opa, é aquele Saulo que mata os cristãos? A Jesus diz, é esse mesmo. Então vai lá, coloca a mão nele, reza, pede o Espírito Santo que ele vai se levantar um novo homem. E isso Ananias fez. Entrou na sala de casa, colocou a mão sobre Paulo, pediu a graça do Espírito Santo, Paulo foi batizado e se levantou dali o maior pregador da história da humanidade. Um homem cheio do Espírito Santo, uma potência espiritual. O homem que transbordava o Espírito Santo. Tanto que a palavra diz que ele saía para pregar e até a toalha que ele tomava banho curava o povo na praça. Então Paulo se tornou uma bomba espiritual, um homem cheio do Espírito Santo. Lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, e aí nós vamos entender o que é a igreja de Éfeso. Paulo chega no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos e encontra 12 homens conduzindo a igreja sem o Espírito Santo. E Paulo pergunta, aonde vocês foram batizados? Por acaso vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram, não, a gente nem sabe que conhece o Espírito Santo. A gente nem sabe que existe um Espírito Santo. E Paulo disse, mas que batismo vocês receberam? Eles disseram, batismo de conversão, batismo de João Batista. Aí Paulo disse, mas vocês não sabem que o próprio João Batista disse que após ele viria que não batizaria com água, mas com fogo? Eles disseram, entendi. Então ajoelha aí. Eles se ajoelharam e Paulo, não sei como ele fez, que ele estava sozinho naquele dia, naquela ocasião, e ele pediu o Espírito Santo sobre aqueles 12 homens, pediu o Espírito Santo, aqueles homens receberam em profusão o Espírito Santo e se levantou a maior igreja do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. Se levantou a igreja de Éfeso. Dizem que a igreja de Éfeso era uma igreja que se chamava a desejada, porque dentre as 7 igrejas, ela era a maior, a que tinha mais poder, a que era mais pentecostal, a que era mais cheia do Espírito Santo. Todo mundo queria fazer parte dessa igreja, porque ela chamava-se de a desejada. A desejada. Mas o que acontece? Diz que lá em Éfeso, os discípulos e a igreja era tão cheia do Espírito Santo, mas tão cheia, que se levantou o primeiro casal cristão do Novo Testamento, Priscila e Áquila. Se levantou pessoas que aceitaram Jesus. Existia uma deusa chamada Júpiter. Metade para cima era homem, metade para baixo era peixe. E os magos, feiticeiros, enfim, queimavam incenso, queimavam os seus sacrifícios em praça pública. E a palavra diz que eles aceitaram a Jesus, aceitaram o batismo no Espírito Santo, foram batizados. Então a igreja era top das top. Mas o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Para que Paulo enviasse uma carta depois. A igreja de Éfeso estava acontecendo uma confusão de dons. Todo mundo pregava, todo mundo curava, todo mundo dava palavra de revelação, todo mundo tinha visualização, todo mundo fazia isso, aquilo. Estava uma bagunça. Mas depois a igreja de Éfeso começou a se distanciar de Jesus. Foi se distanciando e começaram a viver como pagãos. Tanto que depois disso a igreja de Éfeso some da Bíblia. Some. E a gente vai entender daqui a pouco o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Mas Paulo, que já estava preso, envia uma carta. A igreja que era avivada, a igreja que era cheia do Espírito Santo. Capítulo 1 da carta aos Efésios continuava assim. Capítulo 2 continuava assim. Capítulo 3 continuava assim. Quando chegou no capítulo 4, Paulo disse, irmãos, eu fiquei sabendo que no meio de vocês está havendo contendas. Eu fiquei sabendo que no meio de vocês está havendo atitudes pagãs, promiscuidade. Vocês estão voltando o olhar para tantas outras coisas e não estão voltando o olhar para Jesus. Aí Paulo vai dizer no capítulo 4, eu vos exorto, eu que sou prisioneiro pela causa do Senhor, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros,
Sede solícitos em conservar a unidade, no vínculo da paz. Deixe de sua ignorância, o endurecimento do seu coração, sua prática apaixonada por toda espécie de pureza. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pela concupiscência enganadora. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Renunciai à mentira, buscai a verdade, mesmo na cólera não pequeis. E Paulo vai dando uma lista de coisas que a igreja de Éfeso estava fazendo. Ele vai dizendo: sede imitadores de Cristo, sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Outrora eram trevas, hoje vocês são luz. E ele diz: portanto, desperta. Foi o que nós de lei. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele termina a carta dizendo: portanto, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Por quê? Porque não é contra homens de carne e sangue que vocês estão lutando, mas contra principados e potestades, contra espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Paulo alerta a igreja, mas eles não escutam. O que acontece com a igreja de Éfeso? Desaparece. Aonde a igreja de Éfeso vai aparecer agora? No livro de Apocalipse. João, o discípulo amado, aquele que estava aos pés da cruz, aquele que deitou no peito de Jesus, aquele no qual dentro da sua casa aconteceu a ceia, no qual no segundo andar de sua casa aconteceu o dia de Pentecostes, agora está preso com 90 anos na ilha de Patmos, escrevendo o livro do Apocalipse. E João conta, Apocalipse 1, que em um belo dia de domingo, ele entra em êxtase, cai em êxtase. E quando ele olha para trás, ele tem a visão de 7 candelabros, como que um filho do homem de pé, com uma túnica até os pés, com os rins cingidos, seus olhos brilhavam, seus cabelos eram brancos, da sua boca saía uma espada afiada, calçava uma bota como brasa, de uma mão estava as 7 estrelas, de outra mão 7 candelabros, e ele disse que desmaia quando vê essa cena. E que uma voz diz a ele: não tenhais medo, eu sou o primeiro e o último, o que vive, pois estive morto e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da região dos mortos. Então pega uma caneta e um papel e escreve o que eu vou te mandar. E aí Paulo manda um recado para a igreja de Éfeso, que é o capítulo 2 de Apocalipse, e vai dizer: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras. Isso é para a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua paciência. Não podeis suportar os maus, pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome, e não desanimastes. Encheu de elogio, mas aí ele completa: mas tem uma coisa, existe uma coisa que me fez se entristecer com vocês. E o que era? Vocês esqueceram do primeiro amor. Está aí porque a igreja de Éfeso foi destruída. Porque esqueceram do primeiro amor. Esqueceram daquela experiência que tiveram. A igreja que era avivada, cheia do Espírito Santo, converteu multidões, era uma igreja desejada. Hoje foi destruída porque esqueceu do primeiro amor. E Jesus completa: então, lembra-te, pois, de onde caístes, arrependeste e retoma as suas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do teu lugar, caso não te arrependas. Então quer dizer que a igreja não se arrependeu, não voltou ao primeiro amor, não devolveu seu olhar para Jesus e foi destruída. A igreja foi destruída. Hoje, a região de Éfeso é próximo de Istambul, na Turquia, e é território muçulmano. Aquela igreja que era avivada, que era cheia do Espírito Santo, hoje não existe mais.
Porque tiraram o olhar do primeiro amor. Faz compreender, sim ou não? Por que a igreja foi destruída? Porque tiraram o olhar do primeiro amor. Tiraram o olhar do primeiro amor. Repita uma coisa comigo. Vida espiritual sem abastecimento de graça é morte. Mais uma vez, vida espiritual sem abastecimento de graça é morte. O erro nosso, muitas vezes, é achar que eu recebi o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o meu ministério, eu intercedo, eu canto, eu vejo Deus realizando as coisas, então eu não preciso mais correr atrás da graça de Deus. Aquilo foi o suficiente. A primeira experiência foi suficiente, eu não preciso mais. Então eu não preciso mais rezar, não preciso mais me alimentar. Eu fico só preocupado às vezes em realizar o meu ministério, mas eu esqueço de abastecer o meu coração com a graça de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, vocês receberam um tesouro, e ele recorda, mas em vasos de barro. Por quê? Porque ele sabia que nós somos fracos. E nós precisamos cada dia mais da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para poder realizar bem as coisas e manter-se de pé. Porque quando chegar os dias maus, eu tenho quem me apoiar. Paulo alerta a igreja. Desperta tu que dormes. Volta o teu olhar para Cristo, porque Ele vai te iluminar. Porque está chegando os dias maus, e não é contra homens de carne e sangue que vocês estão lutando, mas contra principados e potestades, que querem perder a alma de vocês, mas não escutaram. Se contentaram somente com aquele primeiro Pentecostes que aconteceu. Esqueceram de Jesus, tiraram o olhar de Jesus. Esqueceram de ter uma vida íntima, de intimidade, uma vida espiritual. E acabou se perdendo pelo meio do caminho. Porque aquele que não é abastecido da graça, com a graça de Deus, na primeira tribulação, você cai para o chão, você cai por terra. Porque você não está sustentado. Você não está cheio. Você não está cheio da graça de Deus. Então, vida espiritual sem abastecimento da graça é morte. Porque nós somos fracos. Embora nós realizemos nosso ministério pela misericórdia de Deus, que através de nós Deus realiza as coisas, mas nós precisamos buscá-lo, ter uma vida íntima. Nós precisamos ser abastecidos por essa graça, para que quando cheguem os dias maus eu consiga permanecer de pé. Eu achei isso na vida de Paulo. Você pegar Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, o que acontece? Paulo, ele era um homem completo. Paulo era inteligente, estudou na maior escola que existia, a escola de Gamaliel, era judeu, falava 4 idiomas, grego, aramaico, latim, hebraico. Tinha tudo o que queria, era general de Roma. Não precisava de mais nada. Tinha tudo. Aos olhos da sociedade ele tinha tudo. Tinha o poder nas mãos, mandava matar, só era levantar a mão, matava. Tinha tudo. E ele tem um encontro pessoal com Jesus. Então se você vê Paulo na primeira carta de Coríntios, 16 capítulos, um Paulo justiceiro. Um Paulo justiceiro. Que recebeu o Espírito Santo, saiu para pregar, esqueceu também que era fraco, mas era um Paulo justiceiro que não tinha misericórdia com ninguém. Não tinha misericórdia. Tanto que um dos capítulos vai dizer que foi pega uma situação de escândalo sexual e ele diz, entrega a alma que o Satanás cuida. Paulo era um Paulo justiceiro. Errou, não tinha mais chance. 9 meses se passam entre o 1 Coríntios e o 2 Coríntios. Nesses 9 meses alguma coisa aconteceu, porque Paulo volta a 2 Coríntios dizendo, bendito seja o Deus das misericórdias. Mas espera aí, um cara que era justiceiro porque ele não tinha misericórdia, como é que em 2 Coríntios ele volta dizendo, damos graças ao Deus de toda misericórdia? Alguma coisa aconteceu durante esses 9 meses. O que aconteceu? Paulo teve uma crise. Que crise foi essa? Descobriu que tinha um espinho na carne. Paulo descobriu que tinha um espinho na carne.
E diz a palavra que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E na teologia da igreja, o primeiro céu, diz que o primeiro céu é o céu das aves, né, abaixo das nuvens. O segundo céu entre as nuvens e o firmamento. E o terceiro céu onde Deus mora, paraíso. Então diz a palavra que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Alguma experiência ele teve, que depois ele veio dizendo, olha gente, as línguas vão cessar, as profecias vão cessar, as curas passarão, mas só vão restar a fé, a esperança e a caridade. A fé, a esperança e a caridade. Então Paulo volta totalmente mudado. Por quê? Porque ele encontrou uma fraqueza nele. Encontrou uma fraqueza. Que a palavra não diz o que é, mas diz que era um espinho na carne, e diz que ele rogou por 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne. E Deus disse o quê? Não, eu não tiro. Por quê? Porque enquanto você é fraco, eu sou forte. Deus não tirou o espinho de Paulo para dizer a ele que ele é necessitado de Deus. Embora ele fosse um homem cheio do Espírito Santo, uma bomba espiritual, ele não poderia esquecer que ele era gente, humano, e ele era fraco. Ele precisava ser sustentado por Deus. Deus fez durante esses 9 meses, entre o 1 Coríntios e 2 Coríntios, ele ter essa queda, essa crise, para entender que ele não era aquela bola toda que ele pregava no 1 Coríntios, que não tinha misericórdia, que era assim, sim, não, não, mas que ele era fraco. E para a fraqueza existia a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Por que eu digo isso? Para que você entenda, na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu serviço, que embora você seja cheio do Espírito Santo, se você não permanecer com o seu olhar fixo em Deus, na primeira tribulação, você cai. Na primeira tribulação, você abre mão. Você abandona o ministério, você abandona o serviço, você não quer mais ir na igreja, você deixa de ir na igreja, vai na outra. Você não quer mais saber do irmão. Se o irmão te diz alguma coisa, você logo vira a cara, fica berrento. Por quê? Porque você só tem aquela experiência que você se apegou. Primeiro Pentecostes, sabe quando você teve a primeira experiência com Jesus? Achou que lá bastou, mas não. Se você não tiver o seu joelho no chão e seu olhar fixo em Jesus e deixar Ele te abastecer com essa graça, chegarão os dias maus. Nos dias maus, você vai perder a batalha. Porque você vai tentar lutar com uma força que você não tem. Você não está abastecido. Entende? Sim ou não? Então Paulo diz, já que eu sou fraco e o Senhor não quer tirar os espinhos da minha carne, então eu me alegro das minhas fraquezas, pois na força de Deus, pois é na minha fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. Então, não sei se você está vivendo dificuldades no seu ministério. Eu não sei como é que está o seu ministério de intercessão, o seu ministério de música. Não sei como você tem vivido, não sei o que você tem passado. Mas depois que você entende que o seu olhar precisa estar voltado para Jesus, como foi André falava de caminhar no Espírito, você entende a partir daqui que você precisa ter uma intimidade com esse Deus. Você precisa ser íntimo dele. Ministério nenhum se sustenta se você não tiver intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque quando você dá um passo aqui embaixo, Deus dá um passo lá em cima. Isso se chama intimidade. Intimidade vem através da oração. Intimidade vem através da oração. A igreja de Éfeso era fogo. Não se abasteceu, morreu. Não se abasteceu, morreu. Então eu quero que você entenda uma coisa. A sua vida espiritual, ela vai chegar em 2 estágios. Ou no avivamento, ou no sepultamento. Ou você chega no avivamento, ou você chega no sepultamento. E quando a gente está começando a chegar no sepultamento, a gente dá sinal de que vai cair. Sabia disso? A gente vai dando sinal de que vai cair. Não realiza mais as coisas do mesmo jeito, não reza com vontade, não está aberto para fazer uma coisa bonita, bem ensaiada no ministério, sabe? Não obedece mais o padre, não quer mais saber do coordenador. A gente vai dando sinais de que vai cair. E a gente não
acorda. A mesma coisa vale para nós. Quando a gente começa a fazer as coisas do mesmo jeito, não obedece mais superior, fica se escondendo, coloca uma máscara para esconder aquilo que não é. A gente vai dando sinais de que vai morrer. Atos dos Apóstolos, a igreja de Éfeso era só fogo. Na carta aos Efésios, ela começa a fraquejar. Apocalipse, ela morre. Aonde foi que a igreja de Éfeso morreu? Aonde foi que a igreja de Éfeso morreu? Não, ela morreu em Efésios. O Apocalipse só foi o checkmate. Você morre quando você começa a dar brecha. Porque tem muita gente aqui que acha que está de pé, mas Satanás já podou faz tempo. Tem ministério aqui que se acha que está de pé, mas o inimigo já podou faz tempo. Por quê? Porque não obedece mais, não tem mais ardor, não reza, não tem um olhar fixo em Jesus, não quer mudança de vida, quer fazer somente o que quer, o que convém. Então a gente vai dando sinais, e são nesses sinais que Satanás poda. Final só é a queda, só é o checkmate, mas você morre aqui, em Efésios, quando você tira o olhar de Jesus. Então Paulo queria dizer à igreja, vocês estão em Atos, passaram para Efésios, volta para Atos para não chegar em Apocalipse. E é o que Jesus está dizendo para nós hoje. Diante do seu ministério, não sei como é que ele está, Jesus sabe, mas se ele está balançado, então volta para Atos para não chegar em Apocalipse. Não é contra almas de carne e sangue que vocês estão lutando, mas contra as forças espirituais. E muitas vezes Satanás age tão escondido, mas tão escondido, que eu acho que estou bombando, mas nada em mim está fluindo, porque ele já me podou faz tempo. E eu acho que eu estou cheio de Deus, estou cheio disso, estou cheio daquilo, mas se eu não tenho uma vida espiritual, meu olhar não está voltado para Jesus, eu não entendo como você acha que você está de pé. Eu não entendo como você acha que está cheio do Espírito Santo. Né? Então, quem vai cair, dá sinais que vai cair. Que esse Espírito Santo já começou a colocar os sinais no teu coração, no teu ministério, mas é isso mesmo. Se tem sinais que vai cair, volta para Atos dos Apóstolos. Volta a ser cheio do Espírito Santo para não chegar em Apocalipse. Para não chegar na morte. Para que o inimigo não roube o teu ministério. Amém? Quer ver um exemplo? Lembra da parábola das 10 virgens? Sim ou não? 10 virgens foram ao encontro do noivo. 5 levaram óleo suficiente, 5 não. Começou a dar de madrugada, o noivo atrasou, o óleo das 5 virgens começou a acabar. Começaram a soprar lá, para poder ver se aguentava. Onde foi que elas erraram? Primeiro, erraram em não levar óleo suficiente, certo? Segundo, erraram porque não souberam ter logística. Porque ficaria uma soprando o óleo, 2 iriam tentar pedir emprestado, uma ficaria na porta esperando o noivo e uma ia comprar. Aí quando o noivo chegasse, aquela que estava na porta diz: meu amado, perdão, porque a gente não foi imprudente, não trouxe óleo suficiente, mas nós estamos tentando resolver, fomos comprar. Vocês acham que o amado iria recusá-la, sim ou não? Não, porque o amado o esposo era misericordioso, as amava. Mas não, ficaram lá soprando, esperando a lamparina acabar. Quando apagou a lamparina, foram comprar, e o marido chegou. Quando elas foram bater na porta, o marido disse o quê? Eu não vos conheço. Então eu não entendo, porque o óleo do seu ministério está acabando e você fica lá soprando, e não corre para ir buscar mais e deixa apagar. Entende? A pessoa está vendo de que está caindo, de que está fraco, de que está acabando o combustível, sabe onde buscar, mas não vai buscar. Sabe onde se abastecer, mas não se abastece. E aí quando acaba, chora, começa a chegar a noite escura, aí começa a chorar. Vai atrás do coitado do padre para confessar e pedir direção espiritual. Está difícil meu ministério. Está difícil porque você deixou ficar difícil. Porque você sabe onde pegar mais óleo, mas deixou ele apagar. Amém? Então, ter uma vida espiritual, porque eu sei que eu sou fraco e eu preciso estar forte quando
o dia mau chegar, quando a tribulação chegar. E isso, a fortaleza vem através da intimidade. E intimidade vem através da oração. Sem oração não há intimidade. Quantos ministérios hoje, que eu sei que não é a realidade de vocês, graças a Deus, mas quanto ministério hoje não reza mais? Faz as coisas de qualquer jeito. Vai cantar numa missa, num evento, não reza, não pede direção. Vai para intercessão, não reza direito, faz de qualquer jeito. Dá para Jesus um pouquinho só, sendo que pode dar mais. Então, quantos ministérios há hoje dentro da igreja que estão indo pelo ralo, estão acabando, estão sendo podados? Por quê? Porque não tem intimidade, não tem unção. Por quê? Porque não reza, porque não tem intimidade com Deus. Santo Tomás de Aquino diz que Jesus nos desposou na cruz. Então nós precisamos viver como esposa de Jesus. É por isso que nós temos uma alma esposa. Nós precisamos viver como esposa de Jesus. E como é que uma esposa vive com o esposo? Eles têm um relacionamento. Um relacionamento o quê? Íntimo. Um relacionamento íntimo. Você precisa conversar com Jesus, falar das suas dificuldades, falar o que você tem enfrentado no ministério, falar daquele irmão que você sabe que está pisando no seu calo, e aí para você nem falar para ele, fala para Jesus, sabe? Então, precisamos ter uma relação íntima com Jesus. E isso acontece através da vida de oração. A intimidade vem com o tempo. É um processo, é um caminho. Quanto mais eu me abro, mais me torno íntimo de Deus. Certo? Você encontra um amigo. Você sente que pode confiar nele. Aos pouquinhos você vai dando passos com ele, sim ou não? Chegou a hora de que ele é tão íntimo, mas tão íntimo, que você sabe o que acontece na vida dele, ele sabe o que acontece na sua vida. É a mesma coisa. Você vai caminhando com Jesus, se abrindo a Ele. Uma hora Ele revela aquilo que está no coração dele, e você sabe tudo que está no coração dele, Ele sabe tudo que está no seu coração, porque vocês são íntimos. Vocês são íntimos. E Santa Teresa fala desse matrimônio espiritual, que vem através da oração. A vida de Santa Teresa é uma oração. Falar de Teresa é falar de amizade. Teresa falava de amizade que era vivida e oferecida para aquele que ela sabe que o ama. Isso é vida de oração. Na verdade, o místico nem precisa falar o que é oração. O místico só precisa contar a sua vida. Você vai entender o que é oração. Ele não precisa falar o que é intimidade. Ele vai contar a vida dele e você vai entender que ele é uma pessoa íntima de Deus. Então, Teresa, ela tinha uma experiência com Deus. Ela reconhecia, entendia a graça que ela recebia e ela tinha a faculdade de transmitir isso para os outros. Então Santa Teresa, ela não falava algo de fora, ela falava algo de dentro, da relação dela com Deus. E eu separei 7 conselhos que Santa Teresa dá para que você tenha intimidade com Deus. E eu gostaria que você anotasse, se você pudesse, esses 7 conselhos, porque vai te ajudar na tua intimidade com Deus. Quando tudo estiver difícil no seu ministério, você vai encontrar força onde? Em Deus. Na intimidade com Ele. Então Santa Teresa, quando fala sobre a oração, ela nos dá 7 conselhos. O primeiro ela diz: rezar é falar de amizade. Relacionamo-nos com Deus por meio da oração. Santa Teresa, nos seus escritos, ela aponta que a oração é mais do que falar de amizade. Na oração experimentamos a amizade com que Deus nos trata. E por meio desse relacionamento temos o conhecimento de que somos amados de Deus e que Ele está presente em todas as criaturas, entre os justos e os injustos. Primeira lição, Santa Teresa: rezar é falar de amizade com Deus. Rezar é falar de amizade. Ou seja, não precisa de muito para chegar diante de Deus. Não precisa de muito para falar com Deus. Aquilo que está no íntimo do seu coração, a verdade de sua alma, é aquilo que Deus quer escutar.
Tem gente que fica procurando oração tão difícil, tão complexa para falar com Deus, que eu acho que Jesus até boceja na hora que você está rezando. Meu Deus, você está falando assim. Estou brincando. Mas para você entender que não precisa de palavras bonitas para falar com Deus, palavras bem formadas, textos bonitos para falar com Deus. Basta falar da simplicidade do teu coração. Quando eu dava formação de intercessão, no meu grupo de oração, meu grupo de intercessão só tinha mulheres e senhoras. Mulheres e senhoras, não tinha jovem. E sabe o que eu achava interessante? Porque eram senhoras simples, do interior, da roça, que não sabiam ler, não sabiam escrever, mas chegava na intercessão com a Bibliazinha debaixo do braço. E aí na hora da intercessão falava de jeito tão simples para Jesus, rezava tão simples para Jesus e abria a palavra e dizia: lê aqui, meu filho, vai o que Jesus manda. E eu lia. E aquilo era a confirmação da oração. E aquilo me deixava impressionado, porque na simplicidade daquelas senhoras Deus realizava muito. Deus realizava tanto, mas tanto, que vocês nem imaginam. Eu posso testemunhar milagres de cura de câncer aos nossos olhos, pela boca de uma simples intercessora da roça que não sabia ler nem escrever. Então não precisa de palavras bonitas para falar com Deus. Talvez até um Jesus. Hoje eu acordei bravo com meu marido, acordei bravo com minha mulher, minha esposa. Meus filhos fizeram isso comigo. É simples. Falar com Deus é simples. Santa Teresa disse que Deus se encontra até nas panelas. Não que você vai chegar em casa e vai bater na panela e pensar: Deus está aí. Não. Não é isso. Mas para dizer que Deus está em todos os lugares. E você pode falar com Ele de maneira simples. Amém? Segundo conselho, o que nos torna servos é o amor. São Paulo dizia na carta lá aos Efésios, né, para a igreja: amai-vos mutuamente, suportai-vos. Né? O que nos torna servos é o amor. Não é possível seguir Jesus sozinho. Quem ama faz sempre comunidade, não fica nunca sozinho. Dizia Santa Teresa, que experimentou em sua vida o que é o amor que nos torna servos. Portanto, se queremos seguir a Cristo, precisamos nos abastecer do amor de Deus para sermos esse mesmo amor a serviço próximo, que também necessita de amor. Então, o que nos torna servos é o amor. Se você não coloca amor naquilo que você faz, as coisas não fluem. As línguas cessarão, as curas cessarão, profecias passarão, revelações passarão, mas tudo o que fica é a fé, a esperança e a caridade. O mais importante, a caridade. Por isso que ele vai dizer: se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. E você tem colocado amor no seu ministério, sim ou não? Tem colocado amor aos teus irmãos? Porque quando eu sirvo, eu não sirvo somente para Deus. Eu sirvo para Deus e para o outro. Próximo um dos conselhos aí você vai perceber isso. Você serve para Deus e para o outro. Você tem colocado amor naquilo que você está fazendo? Fica aí para refletir. Terceiro conselho de Teresa: encontrar-se com Deus é encontrar-se com a humanidade. Encontrar-se com Deus é encontrar-se com a humanidade. A oração, segundo Teresa, possui sua fundamentação no amor ao próximo. O ser humano é um ser para o outro. Santa Teresa acreditava que a experiência da relação com o outro nos faz entrar em nós mesmos para descobrir as imensas riquezas que Deus nos dá. Então, que cultivemos a relação com os outros, porque é disso que mais precisamos para crescer. E ela vai dizer: amizade com Deus e amizade com os outros é a mesma coisa. Não podemos separar uma da outra, dizia ela. No encontro com o outro, eu encontro Deus. Quarto conselho, Santa Teresa: a oração é o caminho. Santa Teresa dizia: deixar a oração é perder o caminho. Em sua espiritualidade, ela queria uma forma de vida que favorecesse o encontro pessoal com o Senhor. Então ela encontrou isso de uma maneira muito simples, que era retirar-se em solidão, olhar para dentro de si e admirar dentro dela um hóspede tão bondoso que ali habitava. Então, se você deixa de rezar, você perde o seu caminho.
Se você não é íntimo de Deus, você perde seu caminho. Você pode cantar bonito, você pode tocar bonito, você pode ter uma oração belíssima, mas se você não tem oração, tudo isso se torna infrutuoso. Não passa do teto. Pode arrepiar os outros, pode fazer os outros chorar, pode os outros depois te elogiar, mas se você não tiver em oração, não tiver intimidade, não colocar amor no que você faz, ela não alcança o coração de Deus. Se torna infrutuoso. Sabe por quê? Porque você está aqui. A pessoa está aqui. O coração é que você precisa alcançar. E não alcança. Por quê? Porque o seu orgulho não deixa. Às vezes você achar que você é suficiente. Você não precisa rezar, que você não precisa preparar as coisas para fazer. Você acha que por você basta. E não é assim. Então Deus está aqui, a pessoa está aqui, não consegue alcançar porque você está aqui no meio atrapalhando com o seu orgulho. Então você precisa tirar tudo isso, se colocar diante de Deus, beber primeiro para depois ter o que levar para os outros. Amém? Quinto conselho de Teresa. Por meio da oração, encontramos o conhecimento. Quando nos colocamos em oração, permanecemos a sós com aquele que nos ama, com o nosso amigo. Nesse encontro de oração e amizade, cada um alcança a graça do conhecimento de si mesmo e de Deus. Para Santa Teresa, rezar é entrar em si, olhando para aquilo que sou, miséria e pecado, mas sem se deixar abater, com o coração contrito, conversar com Deus de maneira sincera, a partir de um diálogo, oração verdadeiro. Damos aos primeiros passos para transformar nossas vidas. É reconhecer quem realmente você é. O que você carrega no seu coração. Quando você entra, como Paulo dizia na carta aos Efésios, tudo aquilo que está escondido, quando chega a luz, se torna luz, se torna revelado. Então vocês perderam o primeiro amor. Vocês esqueceram de Deus, tiraram o olhar dele. Vocês começaram a voltar a uma vida pagã. Mas não voltaram a se olhar para Jesus, não reconheceram como vocês estão, não viram onde vocês caíram, como Jesus disse, não voltaram atrás, prosseguiram, foram empurrando com a barriga, e acabou uma morte. Então você precisa, na oração você descobre quem realmente você é, o que é que você carrega, e com simplicidade se colocar diante de Deus, porque no meu nada, Deus faz tudo. Por isso que Paulo disse, eu então me alegro com a minha fraqueza, porque com a minha fraqueza a força de Deus se aperfeiçoa. Sexto conselho de Teresa: do amor se tira amor. Do encontro com Deus, quando sei que sou amado por Ele, me faço amor para o outro. Do amor se tira amor. Teresa ainda dizia que são necessários os amigos fortes de Deus para sustentar os fracos, ou seja, são esses encontros de oração, amizade, que nos fortalecemos para ser fortaleza para o outro. Alguém dá aquilo que não tem? Que não recebeu? Sim ou não? Não. Então como que você vai querer que o outro, levar o outro a ter uma vida de intimidade com Deus, se nem você tem? Como é que você quer falar, julgar o ministério do outro, se você nem cuida do seu direito? Então você precisa colocar amor no que você faz para colher amor. Do amor se tira amor. Deus precisa dos fortes para sustentar os fracos. Tem uma frase que eu carrego comigo faz tempo, desde quando eu estava à frente do grupo de oração e eu dava formação. A frase é a seguinte: servo ferido, fere. Servo curado, cura. Já escutaram essa frase? Eu não me recordo onde eu escutei, mas eu lembro que desde o dia que eu escutei, ela ficou gravada no meu coração. Servo ferido, fere. Servo curado, cura.
Então não procure tentar dar aos outros aquilo que você não tem. Primeiro busque, para que você tenha que dar aos outros. Amém? E o último conselho de Teresa: a união com Deus se dá na simplicidade. Por fim, Santa Teresa dizia: enganam-se aqueles que acreditam que a união com Deus consiste em êxtases, falar em línguas, ter revelações, flutuar no espírito. A união com Deus não consiste em outra coisa senão se sujeitar à sua vontade, à vontade de Deus. A união com Deus consiste naquilo que pedimos na oração mais conhecida do cristão: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A união com Deus se dá na simplicidade. Então, ouça nesse dia o apelo de Jesus. Filho, filha, vê onde você tem caído, vê onde você tem falhado, vê aonde você tem tirado os olhos de mim, volta os olhos para mim, volta para Atos dos Apóstolos, para que eu não venha tirar o candelabro do meio de vocês. Para que em Apocalipse vocês não venham a desfalecer. Fiz compreender, sim ou não? Vamos buscar essa vida de intimidade com Deus, sim ou não? E isso se dá através da oração. E não é de uma hora para outra, não. Porque tem muita gente aí bitolada que recebe o Espírito Santo, recebe o batismo do Espírito Santo e se acha o bambambam. Não, vida espiritual é uma escada e você vai subindo degrau por degrau. Não queira pular do primeiro para o último degrau, não, que você não vai conseguir. Você vai bambear, vai cair, a queda vai ser feia. É aos poucos, degrau por degrau, degrau por degrau, balançando e se sustentando. Eu não vou dizer cair levantando, porque o catecismo diz que cair é perigoso, então a gente não deve tentar cair, não. Porque quando a gente cai, a gente machuca. E quando machuca, gera cicatriz. E muitas vezes essas feridas doem demais e são difíceis de cicatrizar. Então cair é perigoso. Vou dizer que a gente balança. Balança, balança, pode até balançar, mas não cai. Igual coqueiro, já foi em coqueiro, já viu coqueiro de praia? Coqueiro balança para um lado, balança para o outro, mas não cai. Não cai. Porque as suas raízes estão profundas. Vida espiritual é isso. O caminho que você vai dando com Deus, de intimidade, de diálogo, de entrega, de busca, de ser abastecido, de contar para Ele o que você tem vivido no ministério, de se encher da graça para suportar aquele chato depois que a gente sabe que tem. Mas com os olhos fixos em Jesus, jamais sentirá os olhos fixos dele. Amém?